de Indaiatuba, amigos de região, amigos do estado de São Paulo, quarta-feira estamos aqui às 18 horas para mais um bate-papo, dicas de segurança, falando sobre os deveres e direitos do cidadão. E eu estou aqui nessa quarta-feira, nesta noite de quarta-feira quente, com o nosso amigo Borges. Boa noite, Borges, tudo bem? Boa noite a todos. Vem com o Bro. O Bro hoje trouxe aqui uma pauta muito interessante e bacana. Por quê? No decorrer da semana passada e até o começo desta semana, muitas pessoas vêm procurando nós aqui do Indineu com a seguinte pergunta: por que vocês não falam sobre alienação parental? Então eu pedi para que o Borges trouxesse esta pauta aqui para o nosso programa de hoje, na qual aí nós falássemos um pouco mais sobre os direitos da mãe, os direitos do pai, os direitos da criança envolvida ou do adolescente envolvido em tais situações. Não é não, Borges? Exatamente. Isso é um assunto que, infelizmente, vem aumentando muito. Exatamente. Vem aumentando muito aí. E ele aflora mais ainda, a gente fala aí na delegacia, aos finais de semana. Sempre é aos finais de semana, por incrível que pareça. Borges, mas é interessante, né? Vem aumentando os casos, será que é por causa da pandemia? Aí aumenta mais ainda porque é final de semana. Será que tem álcool envolvido? É dinheiro? O que ocorre, irmão? O início de tudo isso é uma coisa simples: separação. Onde se inicia essa parte aí é a separação dos casais aí. Então, ou seja, o casal separou, né, o cônjuge, e tem filhos, ou filhos, né, no plural. Aí se inicia após ali ou a separação normal, né, consensual e tal, ou a situação um pouco mais ali, divórcio. Certo. Aí o negócio começa a apertar. Aí tem aquelas papeladas. Com quem vai ficar o filho? Então já vai comer. Então você vê que o negócio é bem complexo. Então vai iniciando. Separou. Vamos lá, vamos falar, colocar um personagem aí. Vamos colocar o homem, né? Separou, a mulher tá sozinha, o homem foi com a outra, né? Conviver com uma nova família. Nesse momento aí que se inicia, por exemplo, ele vai morar em tal lugar, aí ele ganha, né, vamos falar judicialmente, ganha a causa, a mãe vai permanecer lá com o filho, né, tal, e o filho, nos seus, como posso dizer, o tempo, né, tipo assim, de final de semana, cada 15 dias, tal, vai depender o que foi acordado no juiz, né? Pronto, vai chegar o dia que essa criança tem que visitar o pai. Pronto. Só que nessa daí, o pai tem que ir na residência da mãe para poder pegar o filho, tal, como é feito o acordo judicial. Pronto, aí se inicia o quê? A mãe começa a esconder o filho. Às vezes começa a esconder, leva para outro canto. Então você vê, tem vários exemplos aí, mas esse é um dos. Já te interrompendo, mas eu tenho uma pergunta aqui para te fazer e para que não percamos esse time. Eu outro dia eu vi lá na delegacia uma situação que ocorreu da seguinte forma: o homem teve lá a separação da ex-esposa e a mulher ficou com a guarda do filho, certo? Só que esse homem, no final de semana, pegava o garoto e ele começou a namorar. Aí a mulher começou a proibir o homem de visitar o filho, né? Começou a fazer uma situação psicológica na cabeça do menino, colocando o menino contra o pai, né? Até mesmo falando mal, muitas coisas assim. Coisas que acontecem, nós sabemos que acontecem. O que acontece nisso, Borges? Você sabe me informar? O mais comum nesse texto aí, né, nesse contexto aí, a situação é a seguinte: começa a já existir as mentiras, né? Isso que é. Então, da parte ou da mãe ou do pai, quando ele começa
alimentar a mente da criança e começa, sabe, colocar ali muitas mentiras e tal, você já começa a confundir. Ou seja, você já está trabalhando com a parte emocional, com a parte psicológica do crescimento da criança ali, propriamente dito. Então, é uma situação, vocês, pais, mães, ou tutores, né, ou o outro ou a outra que está, né, fazendo parte dessa nova família, não faça isso. Não faça isso porque você está começando a colocar, a criança está em crescimento, né, psicologicamente falando, e ela vai começar a ter o quê? Aquele convívio de várias mentiras, várias situações, e você vai estar, sim, abalando, sim, a mentalidade da criança. Vai confundir a criança. Ou seja, o pai, ele tenta mostrar uma coisa, o filho, né? O pai mostra, eu sou bom. Só que a mãe começa a colocar várias interfúgios. O pai também, né? Muitas vezes são situações invertidas, né? Nós não estamos colocando um caso específico aqui, sim, mas estamos falando de ambos os sexos, tanto do masculino quanto do feminino. Neste caso, nós estamos comentando sobre a pauta. Exatamente, são situações. Nós aqui no Indie News somos imparciais. Por quê? Independente se seja homem ou seja mulher, nós estamos tratando a questão desta pauta da forma que lá na delegacia se apresenta a lei. Por quê? O Borges representa a lei dentro de uma delegacia, como outros policiais também. Desculpa interromper, Borges, não, mas é bom lembrar para o pessoal de casa que essa pauta aqui não é uma pauta imparcial. Né? Nós colocamos o caso de um homem e de uma mulher, mas pode ser uma mulher quanto um homem, para que ninguém, o pessoal do mimimi, não venha depois nas nossas plataformas falar, mas vocês estão defendendo um homem ou vocês estão defendendo a mulher. Não, estamos sendo imparciais nesta situação. Desculpe interromper, pode prosseguir, irmão. Não, exatamente, é por isso que a gente já falou, né? Tanto faz, essa aí é para ambos. Então não é só falando da mulher, tá? A gente colocou aqui um personagem, exemplo, né? Um exemplo. Falou, então vamos falar de uma parte para vocês terem esse entendimento. Então seria, por exemplo, o homem separou, foi para outra família e a mãe tá ali. Só que a mãe permanece, a mãe tá com a guarda daquela criança. Só que daí quando o pai ele chega para poder, aos finais de semana, ficar com ele, como já é acordado judicialmente, aí que se inicia o quê? Não é para ir, é por causa disso, o seu pai não gosta de você, ou situações ao contrário também. Uhum. Por exemplo, chega o dia, como já vamos falar de situações que já aconteceu, festa, às vezes tem uma festa, um aniversário, alguma coisa da criança, e o pai ou a mãe, vamos lá, de novo, ele não pôde, né, comparecer naquela festa, ou naquele evento, de repente, uma menina, às vezes uma criança faz balé, nossa, aquele primeiro ensaio dele e tal, queria que os pais estivessem presentes. Enfim, tem várias situações. E a criança, ela queria, né? Para ela ter uma mente sem maldade. Então ela queria o quê? Independente se os dois estão separados ou não, ele queria que os dois estivessem ali para poder ver o primeiro momento. Um filho que está numa academia treinando, né? Está iniciando a sua aula de Krav Maga, né? Puxando lá. E ela quer mostrar, então quer dizer, ou a sua troca de faixa, existem diversas situações, mas vamos lá, ele queria que os pais estivessem presentes, e o pai por um motivo ou outro, às vezes de trabalho ou não, ele não pôde estar presente. Aí já se inicia também, a mãe fala, tá vendo? Seu pai não gosta de você, eu tô falando, é isso. Pronto, começa a trabalhar o quê? Na formação, né, psicológica daquela criança. Começa a ter o quê? Distorcer. Exatamente. Isso daí é um absurdo, tá? Isso daí, como a gente falando, tem uma lei, né? Isso daí, então, vamos atentar, tem a lei específica, 12.318, que ela se iniciou em 2010. Certo. Agosto aí, aproximadamente aí, de 2010, que é onde ela pega o quê? O direito da família. Ela está em cima do quê? Do direito da família. Então a gente tem que atentar a essas situações aí, tá? Exatamente. Um artigo que eu até grifei aqui, uma coisa que é mais usada, que a gente fala aqui, é o artigo 2º dessa lei, que ela especifica bem o quê?
impedir que o genitor veja o filho. Isso é a primeira parte, é o que a gente falou agora no exemplo. A segunda, mudar de endereço. A pessoa muda de endereço sem comunicar. Ela não avisa a outra parte. Ela pega, se muda. A mais comum que você falou agora, falar mal do outro durante o período de visitação. Certo. Ou não, né? Às vezes a pessoa está indo, mas já falou mal antes da visitação. Agora, os mais complicado, que chega a ser falsa denúncia. A situação de falsa denúncia. Infelizmente, tem vários. Isso daí já foi atendido, já foi passado na delegacia, situações dessas daí, que aí fala, mas como assim? A situação mais complexa. Como posso dizer? A criança, vamos falar de uma menina, por exemplo. Certo. A menina vai sair, né? O pai vai lá para poder pegar e quando volta, às vezes, né? Já teve casos assim que não foi formalizado, mas é um negócio de terror, na verdade, uma coisa absurda. A qual a mãe começa a falar tudo mais lá que a filha, né? A filha daquele casal tudo mais acabou sofrendo abuso. Nossa, teve situações dessa, infelizmente já chegou. Já vi uns casos aqui em Indaiatuba sobre isso. Então, automaticamente a polícia vai ter conhecimento, vai ser, como fala, confeccionado o boletim de ocorrência, o delegado vai estar ciente disso e automaticamente uma investigação. E dependendo da situação, aquele mesmo, né, o parceiro tal lá, ele vai ser detido, a criança vai ter que levar para fazer o exame pericial, um exame e tal. Então tem um monte de... Só que esse daí, infelizmente, existe. Até você ter o entendimento geral da situação que realmente não houve esse abuso, a mãe que inventou isso e colocou, mas para poder prejudicar o ex, é complicado. É uma situação... Nessa situação aí envolve várias situações. Primeira coisa, você está acabando com o psicológico de uma pessoa, de uma criança, no caso. Segunda, você numa delegacia falar que foi agredida, falar que o seu ex-marido, entre aspas, abusou da sua filha ou do seu filho, entre ambos os sexos, será investigado. Após a investigação e não constar nada, você vai responder criminalmente por comunicação de falso crime. É isso mesmo, Borges? Exatamente. O negócio, tudo isso que eu falo. Tudo se inicia, né? Numa denúncia, posterior, o boletim de ocorrência para que possa entrar na investigação. E, fora isso, não só a parte teórica da coisa, vai ser elaborado os laudos, né? Tem a parte pericial do negócio para poder realmente, vamos ver se realmente houve. E mais isso, a própria informação da criança, que ela vai poder falar realmente se houve, se não houve. Então é bem complexo. Só uma pergunta, Borges. Já ocorreu algum tipo de caso aqui, inverso, onde a menina passava os finais de semana com o pai e o pai acusou o ex-namorado ou o ex-marido da mãe, o companheiro atual da pessoa em questão, de ter abusado da filha em algum relato? Já. A gente vê muito disso na televisão, até parece cena de filme, de cinema. Já. Infelizmente. Já houve. Só que daí é aquele tipo de situação. Quando chega a informação, vamos lá, para o pai, porque a gente está falando, vocês prestem bem atenção, a gente está falando agora de uma criança, né, de uma menina, né, no sexo feminino, mas ao contrário, acontece também. Então teve informações envolvendo primos, já teve situações que leva lá para ficar com os priminhos e tal, só que daí como era praticamente tudo da mesma idade e tal, menos de 10 anos, só que daí foi levado para conhecimento da delegacia, né, a DDM, que ela responde, né, ela que vai apurar os fatos aí e tal. Então o ECA tá para isso, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, então é específico para isso daí. Mas tem vários casos aí, tem várias situações aí, infelizmente, que rola, não só pela criança, a menina, sexo feminino, mas também o sexo masculino, infelizmente acontece. Terrível. E você de casa que nos acompanha, vocês estão acompanhando aqui nesta noite a nossa pauta do nosso programa, que é alienação parental.
O nosso amigo Borges está aqui comentando, falando sobre o assunto, eu acho muito interessante, e conforme for a repercussão deste programa durante a semana, na próxima quarta-feira estará o Borges, eu vou convidar uma psicóloga e mais um advogado. Por quê? É um assunto muito extenso, amplo, envolve ambos os lados. É isso mesmo, Borges? É bom, é interessante, né? Porque, querendo ou não, como a gente já iniciou, tudo vai afetar o quê? A parte inicial, antes de tudo, é o quê? É a parte psicológica. Exatamente. Se não tiver acompanhamento de um profissional nessa área específica, você vai fazer o quê? Você vai começar a enlouquecer. A criança vai começar a ter os seus transtornos mentais aí. Uma criança agressiva, depressiva, entendeu? Aí de repente você pergunta para a criança, os professores da escola, vai ver aquela criança que não está desempenhando o seu papel, não está estudando direito, está dispersa na aula, os professores, orientadores vão aí então informar a um psicólogo, pedir para que um psicólogo faça aí vistas, oriente as situações e faça um acompanhamento desta criança ou adolescente. Eu acredito que seja isso. Então por isso que nós iremos trazer um psicólogo aqui no próximo programa, para que possamos discutir de uma forma mais interessante, mais esclarecedoras no que se refere ao psicológico de crianças e adolescentes. Exatamente. Tem uma parte que até que eu grifei aqui, onde temos, por exemplo, assim, que eu já fui falar, mas só para deixar bem esclarecido, onde temos casamento versus filho. Aí depois, separação versus filhos. Então é uma situação bem complexa, que é onde tem a primeiro momento uma relação conjugal, sim, tal. Aí quando você quebra aquela situação, já vira tipo uma relação de parentalidade, Já começa a ficar um negócio, já se desmembra a situação, onde também tem tudo o contexto, tudo tem É muito complexo, realmente. Bem complexo. Bem complexo. Uma coisa é você dificultar a autoridade parental. Tem uma situação que é bem comum também. Por exemplo, o que quer dizer dificultar a autoridade parental? Vamos lá. Eu não sei o que significa. Sabe aí, Luan? Vamos lá. É uma situação que acontece muito. Autoridade são dos dois, do pai e da mãe, sobre o seu filho, sobre a criança. A criança e o adolescente. Vamos lá, então, vamos esticar mais um pouco. Não somente a criança, mas o adolescente, que você sabe da idade, dos 16. Sim. Então, vamos lá. Onde a mãe ou o pai, vamos lá, tanto faz, ele fala, o filho vai ficar final de semana contigo. Mas ele aqui em casa já estava recebendo um castigo, porque fez isso, isso e isso. Então, já estava com castigo. Não vou deixar ele jogar videogame, não vai tal, você pode ir, mas mantenha. Então eles tentam manter um diálogo assim o que aconteceu aqui, eu vou repassar para você e tente manter isso. Porque ele tem que, a gente fala assim, não vai bater na criança, mas o castigo, ele é aceito. Você tem que mostrar para a criança, para o adolescente ali, que também não é da forma que eles acham que tem que ser. Exato. Então é diferente, não casos que aparecem lá que é de espancamento, regressão, não é isso. Mas o castigo tem meios. Arranca o videogame, eu tiro o celular, a mesada. Então tem, 1000 maneiras de você fazer um pequeno castigo, Você tentar fazer uma educação diferenciada, fora o que você já faz, que é o normal, mas um pouco mais enérgica, sem ter que pôr a mão, sem ter que ter essa agressão. Exatamente. Então atente a isso. Porque chega situações lá que a criança chega, tal, o adolescente, mas quebrado, tal, mas foi por isso. Só que isso, existe uma situação que quando a pessoa procura, vamos ver uma família, procura a polícia, é porque você errou em algum momento. Exatamente. Então, vamos atentar a isso. Algum momento houve um deslize, algum momento entre os dois, o pai e a mãe, falhou. Houve uma falha enorme, uma falha grande. Uhum. Então, atente a isso aí.
chamou a polícia, tal, a polícia teve que fazer o atendimento, alguma coisa complicou, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, eu dei o castigo, né? Tirei o videogame e tal, celular, não vai ficar com isso. Só que daí a mãe pegou, a mãe mais bondosa, levou ela para casa dela, né? Somos separados, beleza, pegou e levou para lá. Aí a mãe, no meio do caminho, ela fala, para, seu pai nem sabe o que tá falando, tal, que isso? Deixa quieto, tal, vamos lá. E começa a fazer totalmente ao contrário. Então, isso daí, o quê? Você quebra, você começa a dificultar essa autoridade, que é o quê? A autoridade parental. É exatamente esse ponto. E a criança vai ficar o quê? E acontece muito, tem muita família que é isso. E já é normal. A menina, às vezes a mãe é mais forte ali, né? Mais rígida com a menina. Com o pai já é mais, nossa, é normal isso nas famílias. Só que quando chega no ponto de castigo, de você colocar, né, uma educação um pouco mais enérgica, tem que estar ambos, tem que estar falando a mesma língua. Por quê? A criança ela é esperta, tal, ela vai começar a analisar o quê? Não, eu prefiro ficar com ela. Então ele consegue mudar as personalidades. Entendeu? É verdade. Então vamos atentar a isso aí, porque você, querendo ou não, você começa, você prejudica muito a transformação, a mudança, o crescimento da criança. Exatamente, muito bacana essa informação do nosso amigo Borges aqui. Na minha época, Borges, funcionava muito a vara da infância e da juventude. Era uma varinha de marmelo que minha mãe descia no lombo, fio de enceradeira, espada de São Jorge. Muitas vezes eu ficava muito de castigo, porque eu sempre dei trabalho. Meu pai gostava muito de dar castigo, então ele colocava nós ajoelhados de frente para a parede. Isso quando não tinha lá feijão debaixo do joelho. Então, mas funcionou. Ninguém em casa seguiu outro caminho. Não seguiu caminhos ruins. Graças a Deus, e obrigado, viu? Mais ou menos. Doeu pra caramba. Não, você viu? Valeu. Eu também, tem tudo, acho que os mais velhos tem histórias aí e tal que é diferente. Você dá, né, tomava umas varadas, as coisas ali e tal, mas hoje tem pessoas que já o próprio pai e a mãe, às vezes tem distúrbios, tem descontroles aí psicológicos e tal, e não consegue ter esse domínio. Sim. Então, quer dizer, você ali na sua residência, você é um espelho. Você tem que transferir você passa essas informações. Agora, se você tem esse autodescontrole, com certeza a criança que está ali, está vendo, ela vai ser um descontrolado também. Em muitos casos é esse. Aí vai ter que intervir. Já vem o quê? Aí conselho tutelar, já vem psicólogo. Então já envolve outros profissionais aí intervindo naquela família. Mas por quê? Porque precisa. Tem que ser. Porque se não se deixar, né? Bagunça, vira morte. A criança vai ficar aí um moleque retardado, né? Uma menina aí com muitos problemas, né, Luan? Verdade? Você concorda? É complicado. Isso é bem complicado. O Luan aqui... o Luan tem aqui entre 20 e 23 anos. É um moleque trabalhador. Sim. Né? É um exemplo de garoto. E os pais dele souberam criar ele, graças a Deus. Maravilha, assim, tá vendo? Isso aí, continua assim. Tá lá. O Matheus também dá um pouco de trabalho aqui do trabalho, são meio preguiçosos, mas eles são boas pessoas. Não dá pra ser também 100% também, não né? Não dá, né? É só Deus também. Bom, a gente fez essa brincadeira aí porque é uma situação, uma matéria pesada, uma pauta complicadíssima. Nossa, muito. E para que o nosso programa não fique tão pesado, a gente às vezes vamos fazer aí alguma brincadeira, tirar sarro de falar alguma coisa engraçada para que não fique totalmente pesada. Porque um programa pesado fica que nem aqueles programas de antigamente, a gente torce, vira sangue, ou fica muito cansativo. Vamos lá pro raciocínio? Vamos lá? É uma dica, né? Eu queria dar uma dica final, tal, uma coisa só para poder atentar aí, ó. Bota na cabeça, coloque na cabeça do mais aí, senhores, senhoras, tutores, avós, todos que têm a guarda, têm o convívio com essa criança. Então, esta aqui é só para poder dar uma reforçada, para poder memorize, tá? Reflitam. É o quê? Certas condutas dentro da sua própria casa, da sua residência ali,
muito complicada. Por exemplo, você promover, a gente fala promover campanhas desqualificadoras. Certo. Mas como assim promover campanhas desqualificadoras? É uma coisa bem simples. É eu pegar, né? Vamos ver, eu já coloquei aí, ó, o avô, avó, pai, mãe, algum deles ali que tem o poder ali, né? A guarda daquela criança. Ela começa a desqualificar o outro. Mas vamos falar mais fácil, o pai e a mãe, né? Vamos falar, manter essa linha de raciocínio. Então, quando você começa botar fala aí, né? Fica ali, ó, comunicando, falando, informando, jogando muita informação na cabeça da criança que seu pai ou que sua mãe, ela começa a falar muito mal, né? O ditado, seu pai não presta, seu pai é um vagabundo. Aí, pelo outro lado, o pai também, sua mãe não presta, sua mãe é uma vagabunda. Isso vale para os tios e avós também, que ficam jogando um contra o outro, falando mal do pai ou da mãe. Esse é o exemplo mais simples aqui para que nós possamos falar. O Borges não ia falar, porque o Borges é um cara educado. Mas eu falo, é quando o pai ou a mãe xinga um ao outro, se agride mutuamente, falando para a criança ou para o adolescente. Os mais comuns é aquela parte lá, aquela frase lá que usa sentimentalismo. De ambas as partes. E eu conheço muita pessoa que usa isso, muita. Infelizmente, tem pessoas próximas que eu vejo isso daí, o qual, às vezes, o pai ou a mãe, né, de ambos os lados aí, ele começa a colocar muita informação. Eu queria estar com a sua mãe, mas a gente sabe que a gente está separado, porque ela não quis. Então, tipo, e você começa já a causa. Quem foi causador de tudo isso era para estar nós três, ou nós quatro, de repente tá duas crianças, né? Então, era para estar, essa família era para estar unida, mais a sua mãe, tal, e começa. Falando, vai jogando o quê? Um monte de situações negativas em cima, né, na cabeça da criança, e a criança começa a falar, mas então quer dizer, a criança começa a ver a mãe, ou vice-versa, começa a ver o pai de uma forma diferente, já como o quê? Um bicho, né? Tipo, nossa, tal. E às vezes não é. Tem muitos casos que não é isso. Mas a outra pessoa, ela turbina informações negativas na cabeça. Isso lembrando que vale para os dois lados, viu? Tanto para o pai quanto para a mãe. Também a gente já viu casos aqui, eu e o Borges, que a mãe falava para o filho: seu pai não presta, a gente só não tá junto por causa do seu pai, porque o seu pai preferiu as vagabundas na rua, o seu pai preferiu mais estar com a namorada dele do que conosco, e assim por diante. Então é para os dois lados, viu? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então a regra é clara, é para os dois, masculino e feminino. Tente manter uma harmonia, né? Evite esse negócio de tentar prejudicar esse convívio das três, né? Das três partes, vamos falar do filho, mãe e pai. Porque a separação, né, mano? A separação é entre o casal, não separa de filho, né? O problema é dos dois, do casal, não do filho ou da filha em si. A criança ou o adolescente não tem culpa da separação dos pais. Exatamente. Mas agora tem casos também que jogam em cima da criança também, né? Tem. E infelizmente tem outros também que aí você vê que olha como o negócio é complexo, nós vai falando, vai surgindo situações. E realmente existe. Vocês conhecem alguém por aí? Acredito que sim. Que aí joga casos aí tal, que falou, tá vendo? Foi por causa de você, tal, e começa também já não só jogar essas informações monstruosas, né? Que também na verdade jogar baixo, né? Exatamente. Ele começa a falar que a criança também às vezes é culpado. Se você não tivesse nascido, então tem situações que é absurdo. É verdade. É muito complicado, é uma situação muito complexa, envolve centenas de situações, por isso que nós vamos trazer nos próximos programas outras pessoas que tratem aí, que falam sobre o assunto, como um psicólogo ou uma psicóloga que esteja disposto a vir aqui no nosso programa, batendo um papo conosco, falando mais sobre as situações, como fica a cabeça do filho ou da filha, ou o psicológico da mulher ou do homem. Então, nós vamos dar voz a um profissional da saúde
para que venha aqui falar como funciona essas situações. Lembrando você de casa que a polícia ela não está para julgar, está para investigar, levantar os fatos, ouvir ambas as partes. Após tudo isso, é montado o inquérito, é isso mesmo? Inquérito, exatamente, começa o inquérito. Encaminhado para a justiça. É lá na justiça que os promotores e juízes tomarão aí as medidas cabíveis. Então a culpa não é do policial, a culpa não é do delegado, do guarda, e sim, eles estão lá para ouvir ambas as partes, conduzir os dois, o casal, até a delegacia, dependendo da instituição que atender a ocorrência. Então nunca culpe o policial julgando que ele está tomando, ele está tomando partido deste ou partido daquele. Não, não é assim. Ele é imparcial. Ele vai para fazer o atendimento, tem que ser imparcial. Imparciais. Ouvir, e é bem claro, essa parte que você está falando aí e tal, é uma situação sim, o policial, ele chega na residência, né, na solicitação, ele tem que, obrigatoriamente, naquele primeiro momento, ele vai fazer o quê? Ele tem que ouvir as partes envolvidas. Não tem jeito. A mãe, talvez ela tenha razão? Sim. O pai também tem razão? Sim, tem. Só que não vai ser ali, não é o policial que vai falar, que ele vai pegar, vai tentar resolver da melhor forma, sem conduzir para a delegacia, para uma especializada. No caso, uma delegacia, né, que é a DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, que é onde envolve, né, tem a situação de criança e adolescente. Tá. Se ele não conseguiu, né, resolver, a polícia ela tenta resolver sempre o quê? No local. Mediadores. Mediadores. São conflitos? Mediadores de conflitos. Exatamente. Essa é o serviço do policial, em geral. Policial civil, policial militar ou o guarda civil. Ele vai tentar, da melhor forma, foi solicitado, ele vai tentar o quê? Chegar lá e tentar resolver da melhor forma. Exato. Se não chegar num bom senso, não chegar numa conclusão ali positiva para ambos, aí será o quê? Encaminhado. E assim, é fato. Primeiro atendimento no local, encaminhado delegacia, posterior inquérito, posterior processo, encaminhado o quê? Até chegar conhecimento o quê? Judicial, que aí seria promotoria, juiz, e assim vai. Então, às vezes tem coisas que você não precisa mover. E fora isso, né? O conselho tutelar. Tem um conselho tutelar. Então, é muita gente envolvida numa situação que o pai e a mãe poderiam resolver de boa, tranquilo. Mas não. Por descuido, despreparo, descontrole, nossa, tem um monte. Ela vai ter que acionar outros profissionais naquela vida, né, naquela situação. Exatamente. Lembrando também que se você for até uma delegacia fazer uma denúncia, após ser investigado e ver que é mentira, você vai responder pela sua mentira. Com certeza. Comunicação de falso crime, você pode ser até preso ou presa pela situação. Vai responder, com certeza. Então, fica um alerta aí, reflita sobre essa situação, porque exatamente, infelizmente, o que mais acontece, o que mais ela aflora, ela aparece mais, são os finais de semana. Exatamente. Por quê? O pessoal, final de semana por quê? Bate os 15 dias, normalmente é sempre em 15 dias que é feito essa visitação, né? Essa visita dessa criança. Então, ou o pai vai lá para retirar da mãe para poder passar o final de semana com ele, ou a mãe, junto, né, às vezes com o outro que está junto lá, no caso, vai para poder retirar a criança junto que está com o pai, tal, né, ou com os avós. Então, reflita sobre isso daí. Não faça isso porque você vai estar mexendo com a parte do crescimento, a parte psicológica do seu filho. Às vezes o companheiro ou a companheira não entende, pode parecer uma provocação, mas nem sempre isso é uma provocação. Há casos e há casos. É isso mesmo, Borges? Exatamente. Isso daí, para poder a gente finalizar a situação, assim, para ficar aquela coisa de reflexão, isso aqui, como pode dizer, é uma ação totalmente, palavra forte, ridícula. Exatamente. Entre os humanos, né? Entre as partes humanas, tudo mais. Verdade. O homem, a mulher, tudo mais. Você ficar colocando essas informações, essas coisas negativas na cabeça de uma pessoa que está formando ideias, está, né, crescendo. Exatamente, formadores de opiniões. Preste atenção. Olha o que você está transformando essa criança. Preste muita atenção nisso.
É verdade. Bom, esse final de semana o Borges vai estar dando aula. E ele vai falar para nós onde ele vai dar aula esse final de semana. Aulas de Krav Maga. Para que você de casa que nos acompanha quiser fazer uma aula experimental, o nosso irmão e amigo aqui vai falar para você aonde você deve ir. Opa! Estaremos treinando lá na rua Bela Vista, 127, atrás do Corpo de Bombeiro, das 19 às 21, sábado e domingo, das 10 ao meio-dia. Ai, que bacana. E hoje o treinamento será daqui a pouco, saindo daqui, já, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também tem um treinamento. Hoje a gente vai fazer exclusivamente aí no Parcológico. Vamos fazer um treino lá, condicionamento no Parcológico, na concha acústica. Estaremos treinando com a galera lá. Daqui a pouco. Ô, Barjão, quem tá precisando de um treinamento aí é o Luan, viu? Ah, é? Tá acabado, menino novo. Esses dias atrás aí a gente tava dando um apoio aí, a gente tava passando na rua, uma viatura aí de uma certa instituição quebrou, e eu e o Luan e mais 3 pessoas da polícia ajudamos a empurrar. Abriu Meu a amigo, boca. você não acredita que o menino não aguentou 1 minuto abrir o bico. Eita, é complicado. Isso chama de resistência. Precisa buscar mais resistência. A única resistência que esse daí conhece é a resistência Chuveiro. de chuveiro, pô. Então, Condicionamento. Condicionamento físico. Condicionamento ele acha que é Condicionador. condicionador. Mas então tá aí, você que quer fazer uma aula experimental aqui com o Borges vai repetir o endereço para vocês de casa. Repite aí. Opa, Repita. repita. A Rua Bela Vista, 127. Estaremos lá, fazendo um treinamento de Krav Maga aí, ó, pra galera. E nos acompanhem. Krav Maga em Indaiatuba, pelo Instagram, Facebook. E É isso mesmo. Bom, chegando ao fim mais um programa nosso de quarta-feira. Gostaria muito de mandar um imenso abraço às pessoas que nos acompanham pelas plataformas digitais, que quando nos vê à rua, pede que mandar abraço pro Borges, pro Cara de Cavalo, para todos os nossos amigos. Mas gostaria de mandar um abraço especial para Anne, a irmã do Luan, que sempre nos acompanha aqui nas nossas plataformas digitais. Bom, amigos, uma ótima noite de quarta-feira aos senhores e senhoras. Fiquem com Deus e Deus conosco sempre.